Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar uma história para vocês sobre cocriação da realidade. Essa história é verídica que aconteceu comigo e eu resolvi contar ela aqui para vocês porque é uma das histórias que aconteceu comigo, uma das histórias mais fantásticas sobre cocriação. E não é só o que a gente vê por aí na internet. A história mesmo é fantástica. Há mais ou menos 7 anos atrás eu estava morando na cidade onde eu nasci. Atualmente eu moro em Florianópolis. E há 7 anos mais ou menos eu estava com meu filho Gabriel e nós havíamos ido na casa do Roberto, meu amigo, e o filho dele é o João. Ele nos convidou para fazer um passeio de bicicleta e naquele momento eu não tinha bicicleta. E o Gabriel, meu filho, tinha uma bicicleta, mas a bicicleta dele estava pequena. Era uma bicicleta já daquelas pequenininhas, infantis, e ele já tinha dado uma crescida, assim, já estava um pouco maior. A história foi o seguinte, o Roberto falou assim, fazemos o seguinte, Beto, eu tenho a minha bicicleta, você vai com a bicicleta da Eliane, que é a esposa dele, o João pega a bicicleta da Júlia e o Gabi pega a bicicleta do João. E aí vai dar certo o nosso passeio. E aí a gente se mandou dar uma volta de bicicleta nessa sistemática. E foram ruas onde eu vivi minha infância, lá no Paraná, na cidade de Pato Branco. Eram ruas próximas à casa da minha mãe, então eram ruas que estava diretamente ligado à minha infância, com os meus amigos, onde a gente andava de bicicleta, tinha um campinho com uma pista de bicicross, e toda aquela região ali onde a gente pedalou fazia parte da história da minha vida. E quando eu estava nesse passeio, cada rua que a gente passava, a minha memória foi resgatando esses momentos aí. E eu começou a me dar uma dor no coração, num bom sentido, assim, começou a vibrar meu coração. E eu fiquei com aquela sensação, poxa, preciso comprar uma bicicleta para o meu filho. Ele já cresceu e ele merece ganhar uma bicicleta. E naquele momento eu estava reestruturando as minhas finanças e pensei assim, como eu vou fazer para comprar essa bicicleta, né? Mas naquele momento ali, com toda aquela situação, aquela emoção ali, eu já tinha decidido que eu ia dar um jeito de comprar a bicicleta para ele, nem que eu parcelasse quantas vezes fosse possível para poder ter aquela bicicleta para ele, né? E isso aconteceu assim, bem no momento que a gente parou e tinha uma pitangueira, e a gente parou do lado daquela pitangueira, ficamos comendo pitanga, e nesse momento foi o momento em que houve a minha criação da minha cabeça com o meu coração. Muito bem, isso deveria ser umas 19 horas mais ou menos. Aí a gente voltou na casa do Roberto, deixamos as bicicletas, e eu fiquei lá um tempinho com eles, a gente tomou uma tacinha de vinho, naquela época eu bebia, hoje não bebo mais. E aí a gente ficou conversando lá um tempo, até umas 8h30 mais ou menos. Aí, vambora, tal. E aí fui para casa. Quando cheguei em casa, fui falar que eu precisava ir na farmácia comprar um medicamento. Aí falei com a minha minha esposa na época. Falei assim, eu preciso ir ali na farmácia comprar um remédio aí, já vou voltar. E nesse momento eu
eu tinha a minha escola de música próximo ao apartamento onde a gente morava, e eu tinha um dinheiro lá que eu tinha recebido dos alunos, de pagamentos que eu recebia às vezes em dinheiro, então ficava no envelope guardado lá na empresa. E aí eu falei assim, eu vou passar lá pegar aquele dinheiro e vou na farmácia para comprar medicamento. Aí desci, e quando eu parei na frente da escola para abrir, isso aí deveria ser mês de junho, mais ou menos, já estava começando a esfriar assim pro inverno, e cidade do interior no domingo à noite, você sabe como é que é, né? 9 horas da noite é um deserto. E aí eu olhei pro lado assim, tinha um Brook desses de carrega entulho, no outro lado da rua, assim. E eu olhei e tinha uma bicicleta encostada. Uma bicicleta tipo, no meu tempo a gente chamava de Caloi Cross. Uma bicicleta Aro 20. Aí ela encostada assim ao lado, como se tivesse sido dispensada mesmo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro lado, caminhei mais um pouco até a esquina na quadra, olhei, e não tinha ninguém, tava vazia a rua, tava escuridão e não tinha ninguém. Aí me aproximei até a bicicleta, olhei de novo para um lado, olhei para outro, esperei ali do lado da bicicleta uns 10 minutos. Falei assim, não é possível. Aí deu 10 minutos, eu falei assim, vou levar, né? Essa bicicleta tá aqui, alguém vai pegar se eu não pegar. Aí fui lá, peguei a bicicleta, levei dentro da escola. A única coisa que tinha era que ela precisava encher os pneus, obviamente, que estavam vazios, e a questão das manoplas, né? Onde segura que ela estava muito velha, assim, dura, furada e etc. E eu vi que os freios também precisavam dar uma regulada. Acho que as borrachinhas do freio. Aí eu falei assim, tá, vou guardar essa bicicleta. Aí peguei, guardei a bicicleta. Primeiro eu bati uma foto da cena da bicicleta encostada no Brook. Infelizmente eu não sei onde está essa foto, porque eu tenho um notebook antigo e provavelmente ela está dentro daquele notebook antigo, que era uma foto de um outro celular que eu tinha. Então, provavelmente em algum ponto lá dos meus backup de foto deve estar lá. Aí eu sei que bati umas 2 ou 3 fotos, trouxe a bicicleta para dentro da escola, e aí fui na farmácia e voltei para casa. Tipo assim, transcendendo. De ter uma cocriação assim em nível recorde, eu diria. Porque eu lembro que não demorou, vamos dizer assim, 2 horas e meia para aquilo acontecer verdadeiramente na minha frente. E aí, o que acontece? Quando a galera fala da lei da criação, da cocriação, da atração, da manifestação, eu sempre volto nesse momento e lembro porque quem cria é o coração. Todo mundo já sabe disso. É a emoção que você tem. No meu caso, nessa situação foi assim, vamos dizer, mais, não vou dizer mais fácil, mas mais assim, tipo, fácil no sentido da emoção, porque eu estava revivendo uma época de infância em lugares em que eu havia vivido, as ruas, andando ali, e as minhas memórias voltaram. Então, no momento que voltou essas memórias, ela acionou algo interno meu, uma alegria muito, muito interna, muito forte assim da minha existência, que é o que se fala sobre a cocriação, que você tem que estar numa frequência elevada. Então, eu, embora não estivesse consciente totalmente disso, mas o interior estava. E aí foi muito legal, né? Nossa,
Eu ria, chorava, tudo ao mesmo tempo, assim, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, assim, foi uma surpresa, assim, na minha vida. E aí, agora, eu sempre penso nesse... Essa é uma das coisas que aconteceram comigo, de cocriação. Só que essa foi, vamos dizer assim, acho que a mais rápida que aconteceu, assim, de coisas que foram criadas, né? Nesse caso, uma bicicleta. E eu, agora, nesse momento, hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de maio de 2026. Eu, depois de estudar muito, eu me lembrei dessa história e tentei me reconectar com o sentimento, que era aquela pureza da criança, né? Porque a criança, ela sonha com a bicicleta, com o brinquedo, com o jogo, e a história até da fantasia do Papai Noel, que vai trazer o presente e tudo mais, né? Esse Papai Noel, essa cocriação do universo, né? Que não interessa se é o pai ou a mãe que compra, a avó, um tio, um padrinho, uma madrinha, interessa que ela realiza. E eu tive assim uma sensação absurdamente alegre depois que aconteceu isso. Aí o que eu fiz? No outro dia, eu levei a bicicleta para dar uma manutenção. E eu gastei muito pouco, eu gastei R$ 60 para arrumar e levei a bicicleta pro meu filho. E ela realmente assim, ela tava praticamente nova, assim, era uma coisa assim que só vendo mesmo para acreditar, né? Então é isso, acreditem no presente do universo. Mantenham-se alegres, mesmo com as pequenas coisas que acontecem. Às vezes até com as coisas que não são tão boas, né? São coisas que às vezes são inexplicáveis que acontecem nas nossas vidas, mas que em algum sentido, algum destino, em alguma ordem superior, nos faz nos faz ter paciência, nos faz manter a calma, confiar nos processos, não nos deixar ansiosos e confiar no fluxo, o fluxo do universo. É difícil às vezes, passamos por situações complicadas, mas é isso. Essa é a minha história de uma das cocriações. O que é ser um cocriador, né? Esse é a chave, é o sentimento conectado com a imaginação, mas é conectado 100%, sem nenhuma questão de dúvida. É 100% da fé absoluta que aquilo vai acontecer. De uma forma ou de outra, aquilo já está criado. É isso aí, meu povo, people. Grande abraço para vocês do Beto Brown. Obrigado aí pela audiência.